Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa o Papo Aberto de hoje. Vem comigo, vem. Muito boa tarde, minha gente, boa tarde. Olha, eu já vou começar, falando de um assunto que eu não gostaria, mas que parece que eu já tinha cantado a bola. Não é programa gravado, estamos ao vivaço, meio-dia, agora na nossa capital em São Luís. Tem um telefone para contato, para sua participação aí na tela, o DDD 98991555656. Se você já está preocupado, você vai ficar ainda mais com essa notícia que eu tenho para dar. O Sindicato dos Rodoviários alertam que atrasos de salário novamente podem motivar em paralisação. Solta aí. Menos de um mês após rodoviários de duas empresas suspenderem as atividades e cerca de 30 bairros de São Luís ficarem sem ônibus, a Grande Ilha pode mais uma vez enfrentar um movimento grevista dos rodoviários do sistema de transporte coletivo. O alerta foi feito pelo presidente do sindicato da categoria, o Marcelo Brito, que está aqui ao nosso lado. Bem, presidente, o que é que motivou esse alerta? Mais uma vez, direitos trabalhistas da categoria não estão sendo respeitados. O que é que o senhor pode atualizar sobre a situação de momento? Seja bem-vindo a Maranhão News. Bem, bom dia a todos e a todas, Marcelo Brito, presidente do Sindicato dos Rodoviários. É isso mesmo que você citou, direitos sendo negados, principalmente da Convenção Coletiva de Trabalho, sobre algumas empresas que não ainda realizaram pagamentos, dos seus funcionários, dos nossos associados. Então, foram notificados aí mais ou menos 7 ou 6 empresas, E, inclusive também aí está um ITER, que teve empresa que não pagou ainda também a primeira parcela do 10º, mas o mais importante aí são o mensal, e os tickets, e plano de saúde também que está atrasado. Então, por isso, resolvemos mandar esse ofício de paralisação na terça-feira, tá? Mas espero que todas as autoridades dessa cidade, que sempre chama numa audiência, chama numa mediação e resolva a situação, porque não é isso que nós queremos. Nós não queremos parar em final de ano. Quem é o pai de família, mãe de família que quer parar, nós queremos receber para ir para nossas casas, para ir para nossas ceias, comprar nossos presentes, roupa para os nossos filhos, porque nós trabalhamos, nós não estamos pedindo nada para ninguém. Nós não estamos pedindo nada para ninguém. Eles têm que entender que nós trabalhamos, saímos 2 horas da manhã, não sabemos nem se volta. Então, por isso, nós queremos receber conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, e se não receber, nós vamos parar. Presidente, vocês têm conseguido dialogar com o sindicato das empresas? O que eles têm alegado para o pagamento não ter sido feito ainda? Porque o último movimento parou com o pagamento do subsídio. Essa é uma questão que volta à tona nesse momento? Isso é o discurso deles, O discurso deles é dizer que não recebeu o subsídio ainda do município. Eu não gosto nem muito de tocar nessa situação, porque o que eu estou atrás aqui é do direito dos trabalhadores, é da convenção que está assinada. Eles que resolvam o problema deles lá, com quem quer que seja, com a prefeitura, com o Estado, Então resolvam e deixem a gente trabalhar e transportar. Isso que nós sabemos fazer. Agora, trabalhar sem receber, não tem condição, gente. Às vezes as pessoas, mas só greve, só greve. Cara, quem é que quer trabalhar sem receber? Quem que sai das suas casas 2, 3 meses, sai de madrugada? Quando chega na hora, o patrão vai dizer que não tem dinheiro para pagar? Fica difícil, fica muito difícil para o rodoviário. Você, como presidente do sindicato, junto à categoria, vocês definiram um prazo para que essa situação seja regularizada antes de um possível novo movimento grevista ser deflagrado, presidente? Todas as vezes a gente faz isso. Todas as vezes. A gente nunca para aqui porque acha, porque tem que parar, porque não estão cumprindo, não. A gente todas as vezes manda uma documentação, chamamos, através de uma documentação, mas é dizer um não na cara de um procurador, é dizer um não na cara de um juiz, dizer um não na cara do desembargador. É o que os empresários fazem hoje, dizer que não tem condição. Fica essa briga doida entre eles, prefeitura, Estado, e nós ficamos no meio dessa situação. Só que a gente não pode trabalhar o mês todinho, transportar as pessoas e chegar no final do mês e dizer que não tem dinheiro para receber. É admissível uma situação dessa. O sindicato tem que fazer alguma coisa. O sindicato está aqui para representar a categoria, principalmente quem é sócio. Então vocês vão esperar até quando esse pagamento antes de discutir essa possibilidade de possível greve? Olha, as primeiras horas de sexta-feira, se não tiver pago os trabalhadores, as empresas que nós notificamos, nós vamos fazer o cruzamento de braço.
É isso, agradecendo o Marcelo Brito, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Então, essa é uma realidade concreta, a possibilidade da Grande Ilha de São Luís, 6, 7 empresas, como o presidente falou, que ainda não pagaram o salário do último mês e algumas nem pagaram ainda a primeira parcela do 13º salário. A gente vai seguir acompanhando essa situação e atualizando aqui na Maranhão News TV. Parece até brincadeira com o trabalhador, não só, né, o motorista, mas também com o trabalhador geral que depende do transporte público. É uma brincadeira nesse final de ano, aonde a maioria precisa se locomover para trabalhar, inclusive até para, né, garantir o seu sustento, porque o empresário, e eu não estou falando mais somente dos motoristas, não. Eu estou falando do custo que isso gera para a população, porque gera custo. Porque o trabalhador precisa se deslocar. Aí não pensa em absolutamente nada. Agora tem um trecho que me chama a atenção aí nessa entrevista. Solta aí para mim. É um trecho bem curtinho, mas presta atenção. Briga doida entre eles, prefeitura, estado, e nós fica no meio dessa situação. Essa briga doida entre prefeitura e estado fica no meio da situação, o motorista e a população. Porque a população depende disso, do transporte fluir. E eu falei lá na outra greve, por isso que eu estou dizendo que parece assim que eu já tinha dito, né? Parece, adivinhei, bola de cristal, não preciso não. Porque eu avisei, né, que tinham ainda trabalhadores em atraso, ainda na porta, pessoas que foram dispensadas, mas que o sindicato responde por elas. Então, inevitavelmente, isso aí era uma bola de neve já prevista. Não resolveram porque não quiseram. E aí não quer, e a gente escuta a fala do Marcelo, né, que, lógico, já está num tom elevado, assim como toda a população, assim como nós, né, da imprensa que representamos a voz do povo, porque vocês sabem que o Papo Aberto é a voz do povo. Eu só falo e fico chateada com aquilo que o povo se chateia. Então, isso aí vai repercutir muito, muito, muito agora no 13º, no Natal do trabalhador, no trabalhador geral e no comércio, consequentemente. Porque se eu não posso sair para trabalhar, eu não posso gastar. Vamos resolver, né? Vamos esperar que se resolva até sexta-feira, mas cantado está. A gente já está vendo cantar. E olha, não foi só aqui em São Luís que o circo pegou fogo. Lá em Brasília também, Nildo Costa, me desculpa dizer que foi um circo, né? Porque você está aí trabalhando, nos representando, inclusive como imprensa, mas a imprensa ontem, né, sofreu de todas as formas. Não é isso, Nildo? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Érica Pale, boa tarde você do Papo Aberto. Eu acho que circo, me perdoa eu discordar de você, porque o que aconteceu aqui não tem graça nenhuma. Né? Ao contrário, tem muito constrangimento, eu estou falando em termos de país, né? Vergonha o que nós estamos passando internacionalmente. Ontem eu conversei com um deputado e ele disse para mim: Nildo, eu vou passar bom tempo sem viajar, sem fazer viagem internacional. Que imagine eu chegar em um país e falar que eu sou deputado federal do Brasil. Isso é constrangimento hoje, infelizmente. É lá que tem aquela bagunça, aquela ocupação lá na mesa diretora, presidência, já pela segunda vez este ano. Vamos lembrar, aconteceu o fato onde deputados ligados aí à ala da direita, né, ocuparam aqui a mesa diretora por 48 horas, até um pouco mais. E ontem o deputado Glauber Braga, que criticou na vez passada, falou que era um atentado contra a democracia, falou que era um atentado contra a instituição, pediu cassação dos parlamentares daquela ocasião. Aí ontem fez a mesma coisa. E, pelo incrível que pareça, seus pares ali da sua ala, né, partidos ligados à direita, o apoiaram. Os mesmos que dias foram até o Supremo Tribunal Federal pedir suspensão de mandatos dos deputados por ter ocupado a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Quer dizer, Érica, a verdade é que nosso país está uma loucura. A verdade é que estamos sem saber, olha que nós
temos um pouquinho ali de um pouco de conhecimento à frente de milhares, né, ou milhões de cidadãos e que não entende nada disso, fica sem entender o que está acontecendo com o Brasil. Quando você viu falar isso, já se viu ali atrás de mim para entrar só com um credenciamento rigoroso que a gente passa para ser credenciado. Era um respeito lá em cima, plenário ali na plenário para somente quem é autorizado, rigoroso. E agora, parlamentares está virando mania de ocupar. Aqui o presidente não senta. Imagine você, Érica. Né? Aqui o presidente não senta, está ocupado aqui. E aí houve esse tumulto. O presidente deu uma ordem. Eu conversei ontem com o Polícia Legislativa, um agente da DEPOL, e ele disse para mim, usou a seguinte expressão, né? Abre aspas, nós fizemos apenas o nosso papel, nós cumprimos ordem. Ordem do presidente que mandou passar por cima, fecha aspas. Aí eu fiquei passar por cima, e foi realmente isso. Você pode aí, se nosso diretor quiser botar as imagens, né, que nós temos as imagens aí, né, A gente está vendo, viu, Nildo? Estamos olhando as imagens. Exatamente, esse momento aí, o DEPOL, esse que aparece aí, esse que aparece exatamente, ó, gesticulando, é o chefe da Polícia Legislativa aqui, do setor aqui da Câmara dos Deputados, foi promovido um pouco mais de um mês, né? Então está com todo furor aí, né? Aquele fogo de recém-promovido, e aí é acusado por vários colegas da imprensa de ter agredido, né? Inclusive a Carol, eu estou vendo ela por aqui agora, acusa de ter cabelos puxados, né? Outra colega daquele que é da revista Oeste, né? Ela foi também acusa, tem inclusive os hematomas, né, de suas pernas, né? E foi parado no IML para fazer corpo de delito. Enfim, foi uma confusão, Érica, que eu nunca tinha visto aqui em todo esse tempo que trabalho aqui, por mais de 15 anos, não tinha visto ainda cenas lamentáveis como essa. E ainda mais com um parlamentar. Eu não estou dizendo que o Glauber Braga, o deputado Glauber Braga do PSOL está errado, completamente errado, mas mais errada ainda também está a forma, porque não teve aquela mesma negociação que teve da vez passada, né? Aquela intermediação, vamos conversar, vamos negociar, vem para cá. Não, foram lá e disseram assim, ó, arranca. E aí você deveria ter pensado, apesar de ter expulsado a imprensa do plenário, exatamente para que não pudéssemos registrar esse momento. Mas não tiraram o celular das mãos dos parlamentares. E aí os parlamentares fizeram o quê? Fizeram o vídeo e gravaram o momento. Por isso essa imagem vazou, por isso essa imagem foi para o mundo, porque senão não teria imagem nenhuma, porque foi cortado o sinal da Câmara dos Deputados, o sinal da TV Câmara dos Deputados, foi cortar a imprensa, todos nós tivemos que desocupar o plenário, sair, então não teria registro nenhum, e esse foi o objetivo, não ter registro, então não teria a imagem vergonhosa que nós estamos vendo, que o mundo está vendo aí, que está correndo o mundo, essas imagens aí, inclusive o deputado deitado no chão, né? Com roupa rasgada, paletó rasgado. Então, realmente foi lamentável. Enfim, no final à noite, o presidente da Câmara leu uma nota oficial, se posicionando um trecho, eu mandei o trecho aí, vamos acompanhar. E eu não permitirei que regras sejam rasgadas ou que a Câmara seja aviltada. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto criticam. A minha obrigação como presidente desta casa é proteger o parlamento. E foi isso que eu fiz ao seguir rigorosamente os
protocolos de segurança e o regimento interno. O ato da mesa, número 145, em seu artigo 7º, é claro. O ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais sob responsabilidade da Câmara dos Deputados estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Daí, a nota lida, um trecho, né, da nota lida pelo presidente aqui da Câmara, Hugo Mota. Enfim, no final, a sessão foi até hoje aqui por volta de 4 horas da manhã, né, aprovando aí três propostas, entre elas o que reduz a pena para os condenados pelos atos do antidemocrático de 8 de janeiro. Então, todos esses acusados, essa proposta foi aprovada ontem aqui por 291 votos, 148 contra, e agora segue para o Senado, para depois, sendo aprovado lá, segue para sanção presidencial. A tendência é que hoje haverá mais confusões. A triste informação que eu trago para você, viu, Eric, que nos acompanha. Há mais confusão, porque hoje a Câmara decide sobre o mandato do deputado Glauber Braga, foi por isso que ele ocupou ontem a mesa da presidência, contra a cassação do seu mandato. Ele é acusado de quebra de decoro por ter agredido um ativista aí, um simpatizante aí, simpatizante não, contra ele aí, um adversário aqui que veio e criticou ele aqui na Câmara, ele agrediu essa pessoa e tal, e aí foi no Conselho de Ética aprovada a cassação dele, e ele está protestando contra isso. Aí outro é da Carla Zambelli, deputada federal do PL São Paulo, que é acusada de quebra de decoro também, tem invadido, na verdade, sistema eleitoral, é condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, foi determinada a perda de mandato dela, a Câmara hoje também decide isso, ela está presa na Itália, esperando extradição para o Brasil. A Justiça italiana mandou ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, querendo informações sobre o sistema prisional do Brasil, tá? Então, ainda há essa confusão lá, e aqui, hoje a Câmara vai se debruçar sobre mandatos desses dois parlamentares, né? E também sobre a questão do novo arcabouço fiscal. São 3 projetos, são esses 3 itens que estão na pauta da Câmara de hoje. A confusão fica por conta aí das perdas dos mandatos dos parlamentares, que com certeza teremos manifestações dos dois lados aí, Érica. Obrigada, Nildo Costa. A gente vai aguardar. Eu espero que essas informações que você deu agora de novos problemas aí esfriem e acabem não acontecendo, mas estamos aí na guarda de mais informações, tá bom? Obrigada, Nildo Costa. Lamentável, né? Tudo isso em Brasília, e isso acaba repercutindo no dia a dia, né, da população. Não só porque fica feio, né, como o Nildo mesmo falou, até internacionalmente, mas porque isso prejudica todo o andar e caminhar. Você imagina que esses parlamentares deveriam estar votando em situações em prol a quem? Ao povo, né? Mas não. Aí cada um no seu interesse próprio, né, ocupa a mesa, não sai, desliga-se, né, toda a transmissão, como se a gente ainda vivesse num mundo ainda que não tem os celulares, a internet. A tentativa foi essa, né, e que é capaz de cortar a internet, eu tirar o telefone agora e fazer varredura de telefone. Será? Se a gente ainda vai ver cenas piores. É difícil, né? Difícil realmente. Gente, vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho, ainda tem muita coisa boa para falar por aqui hoje, coisas boas, né? Porque eu comecei o programa pesado hoje, né? Pesado, mas eu vou rápido para o intervalo e volto repaginada. Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, o Tribunal de Contas da União lançou uma nova consulta pública para que o cidadão escolha os temas de fiscalização que o TCU deve priorizar em 2026. Para explicar melhor essa iniciativa e como as pessoas podem participar,
A gente vai conversar agora, né, com Omar Cortez Prado II, secretário substituto aí do TCU no Maranhão. Omar, seja bem-vindo, muito boa tarde. Eu gostei, viu? Eu já gostei do tema, porque eu sei que o meu público gosta e quer saber como pode aí somar e ajudar. Perfeito, Érica. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui no programa Papo Aberto. É um espaço muito importante para que a gente possa compartilhar essa ação do tribunal, né? Então, como você já iniciou, o tribunal ele está com uma consulta pública aberta no portal do TCU, portal do cidadão, né? Que é cidadão.tcu.gov.br, tá? Qual é o objetivo dessa consulta? É saber o que a população quer que o tribunal fiscalize, né? Para quem não sabe, o tribunal é um órgão técnico de apoio ao Congresso que fiscaliza recursos federais em todos os estados da federação. Então, o TCU ele tem muito a contribuir com as políticas públicas. E a ideia desse portal, dessa consulta, é fazer com que o cidadão opine sobre o que o TCU deve fiscalizar, para que busque, assim, uma melhoria, né, na prestação dos serviços. Então, assim, para o pessoal de casa entender, olha só, o TCU, né, ele todos os anos fiscaliza, né, para onde vai aquele recurso federal. Ou seja, muitas vezes você que está em casa, talvez esteja se perguntando, para onde vai o meu dinheiro, né? Assim que a gente fala normalmente. Pois bem, o TCU faz essa fiscalização do dinheiro público federal, né? E aí está tendo uma oportunidade agora de você escolher o que você deseja que o TCU fiscalize. Aí nós temos lá no site, na plataforma, né, do TCU, Omar, se eu estiver errada, por favor, me corrija, né? Mas, assim, a gente tem 5 opções, né, para a gente estar olhando e votando, é isso? Perfeito, Érica. São 5 grandes temas. Perfeito. E 18 subtemas. Os subtemas são os problemas que o TCU já identificou e já oferece como opção de voto, para que o cidadão escolha na tela. Essa tela que está aparecendo agora são os resultados da primeira consulta, tá? O tribunal fez a primeira votação, houve uma adesão de mais de 3.500 votantes no portal, né? E esses 5 temas que estão aí foram escolhidos e já encerrados, foram entregues agora em novembro, foram durante o ano de 2025. Para 2026, a gente tem outros grandes temas. São 5 grandes temas. O primeiro é a assistência à população vulnerável, né? Ou seja, quando você entra nessa opção lá no portal, nesse grande tema, assistência às populações vulneráveis, você vai identificar subtemas. Dentre eles, a título de exemplo, a gente tem aqui a falta de apoio para pessoas vulneráveis. Ou seja, será que as pessoas que precisam de abrigo, elas estão tendo a opção de localizar e identificar um abrigo que possa ser acolhido, né? É um exemplo, tá? Sim. Quando você entra nessa opção, nesse grande tema, vai aparecer esses subtemas, e lá você vota naquele que você preferir. Eu estou citando agora apenas um exemplo nesse caso. Perfeito. O segundo subtema são serviços públicos essenciais, né? A gente lembra sempre de saúde, de educação, né? Então, por exemplo, um desses subtemas que podem ser votados diz respeito à falta de eficiência de pequenas unidades hospitalares. Quer dizer, será que aquele hospital está trabalhando no seu nível de maior eficiência? Será que ele está com os leitos disponíveis? Será que tem material suficiente? Então, esse item também pode ser votado. O outro item é energia e conectividade, né? O que significa isso? Será que na conectividade as escolas públicas, né, estão tendo internet disponível para os seus alunos, né? O quarto subtema seria segurança pública. Na segurança pública você pode escolher, dentre outros temas, por exemplo, a parte que diz respeito ao desaparecimento de pessoas, que é um tema caríssimo, pouco falado, mas é um tema que muito sério. Desaparecimento de pessoas é uma das... acontece com um número altíssimo no nosso país. Exatamente. E está como opção para as pessoas escolherem que o TCU tenha um olhar especial sobre esse tema, tá? Também sobre capacidade de atuação das Forças Armadas, é um tema de segurança nacional, também é uma opção que pode ser votada, tá? E o último é infraestrutura e logística, tá? Dentro desse item você vai encontrar a opção, por exemplo, para que o TCU atue na parte de água potável, esgotamento sanitário, né? E na tela você consegue visualizar os 5 grandes grupos, né? E aí, quando você entra nele, você vê o subtema. Se não tiver alguma opção interessante, você pode sugerir também, tá? Legal. Votar é muito fácil, você clica na opção... Já ia te perguntar, porque nós estamos com o site ali, Omar, olha, o site está na tela, para quem quiser, é cidadão.tcu.gov.br. Então, o site é fácil,
né? Porque você lembra que você é cidadão, estamos com o tema do tcu.gov.br, acho que é a plataforma que todo mundo já utiliza, né? E aí entrou no site, cadastro, como é que funciona? É simples? É bem simples. Quando você entra no site, no portal cidadão.tcu.gov.br, à esquerda vai aparecer a opção de votar. Então você vai ver de imediato os 5 grandes temas. Você clica em um, ele vai aparecer os subtemas. Sim. E rapidamente você localiza o botão de votar. Quando você clica em votar, ele vai pedir que você preencha ali, se quiser, um relato seu sobre aquela dificuldade, sobre aquela situação, tá? Então você pode colocar um relato, você pode sugerir um novo tema e escrever apenas o seu nome, o estado que você que você reside e o seu e-mail. Por que o e-mail? Olha aí, ó, nós estamos vendo agora, né, Isso. a opção votar. Olha só, Isso. estamos aí, falta de água limpa e esgoto. Perfeito. Aí você A só pessoa clica em votar. e votar. Isso. Aí ele vai abrir a opção de você preencher o seu, Aí, ó. comentar como o problema afeta a pessoa ou a sua comunidade. Pronto. O John já votou, inclusive, né, John, para mostrar para o pessoal que é super fácil. Isso. E aí, se ele quiser preencher, ele vem preenchendo aqui. Tem 2.000 caracteres, atenção para isso, porque se você for fazer um textão, que nem eu gosto de fazer textões, viu? Não pode. É até 2.000 que dá um texto bom. Aí, ó, se você quer receber notícias, participar de sorteio, aí você bota o seu estado para poder enviar. Pronto, é bom que a gente deixou bem explicadinho e é super fácil, né? Perfeito. Aí depois que preencher esses dados com e-mail, você bota em enviar, tá? Perfeito. Então, no final do ano que vem, o TCU vai apresentar os resultados dessa consulta e o cidadão que quiser ter esse feedback, com esse e-mail, ele vai poder receber informação sobre o trabalho realizado pelo TCU naqueles temas mais votados. Maravilha, acho que ficou bem claro, agradeço, viu, você ter vindo aqui Obrigado, e se disponibilizado a trazer para a gente, porque eu sei que o meu público gosta bastante de interatividade, cobra, manda mensagem para a gente, né, buscando políticas públicas, e aí essa interligação com você, sem dúvida nenhuma, foi sensacional. Eu que viu? agradeço, Érica. Muito obrigado por receber a gente aqui. Aí, vai lá no site, tá, do TCU, vota, porque é importante saber a sua opinião. Olha, a APAI de São Luís realiza, né, até o dia 12 de dezembro, o Bazar Solidário de Natal, uma ação que faz parte aí da campanha Natal Solidário 2025. Começou hoje, vai até a próxima sexta-feira, a edição deste ano do Bazar Solidário da APAI São Luís. Diversos produtos estarão disponíveis para a comunidade. Sobre o assunto, a gente conversa com a Cristiane Diniz, que é gestora-geral da APAI aqui de São Luís. Cristiane, explica para a gente qual a proposta desse bazar e como é que vai funcionar. Bom dia. Pois é, estamos em mais uma edição do Natal Solidário, nosso querido bazar, onde a gente conta com a contribuição de várias doações, desde o programa Novos Destinos da Receita Federal, bem como doações de empresas privadas, né, de lojistas do aeroporto, que sempre são sensíveis e são parceiros da APAI de São Luís. O objetivo principal é que a gente possa fomentar um grande projeto que a APAI de São Luís, desde o início do ano, vem procurando implementar, que é o letramento digital. A oportunidade das nossas crianças, jovens e adultos poderem interagir com tecnologias assistivas capazes de favorecer o seu desenvolvimento em todas as suas habilidades. Então, o projeto, a gente diz que ele é bastante arrojado, porque, primeiro, ele capacita os professores para lidar com essas tecnologias em sala de aula e, logicamente, atuarem como multiplicadores e, assim, a gente ter a oportunidade de tê-los plenamente incluídos. Quais são os produtos que estarão disponíveis no bazar e quais as formas de pagamento? Tem novidade, inclusive, sobre parcelamento, é isso? Sim, nós estamos parcelando, né, no cartão de crédito, o Pix, o colaborador da APAI também tem essa oportunidade, e a gente coloca à disposição desde roupas, sapatos, brinquedos, eletrônicos, ou seja, uma exclusiva quantidade de oportunidades para que eles possam ter um acesso aqui a produtos com valores bem acessíveis e, logicamente, praticar o amor, que é ajudar um projeto de uma magnitude tão grande como é o de letramento digital. O bazar é totalmente aberto à comunidade. Quem quiser vir, como é que faz para participar? Totalmente aberto, nós estamos aqui de 8 da manhã até às 17 horas, inicia hoje e vai até sexta-feira, mas é importante ressaltar que a gente mantém esse tipo de atendimento durante todo o ano. Nós temos o que a gente chama de bazar e brechó permanente na instituição, então quem não puder estar conosco nesses dias, podem vir novamente
e normalmente que a gente vai estar aqui para atender. Agradecendo a gestora-geral da APAI São Luís, a Cristiane Diniz, falando sobre a edição deste ano do Bazar Solidário da APAI, aqui da capital do Maranhão. Então o bazar vai até a próxima sexta-feira, diversos tipos de produtos, brinquedos, eletrônicos, roupas, acessórios, entre outros. Repito, até sexta-feira, na sede da APAI, que fica aqui no bairro do Outeiro da Cruz. Eu vou dar um pulo na APAI, né? Eu frequento a APAI desde os meus 15 anos, quando a minha mãe foi médica na APAI, né? E tenho um filho autista, vou dar um pulo lá para dar uma passadinha nesse bazar, sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou ficar devendo esporte por hoje, né? Amanhã eu atualizo a competição da SMTT, Sampaio Correia, que vai entrar em campo. Amanhã eu atualizo tudo. Não se preocupem que amanhã eu atualizo os gols da galera, inclusive uma goleada, viu? Ó, tá aqui, coração! Vai com Deus, até amanhã. Tchau, gente!